Hankang. Bom, gente, estamos aqui para algo um pouquinho diferente hoje. Eu estava navegando aí no ex-falecido Twitter e eu vi o tweet de uma amiga minha falando sobre a Hankang, uma escritora, que né, tem 3 títulos publicados aqui no Brasil. Esses 3, A Vegetariana, Atos Humanos e o Livro Branco, dos quais eu li todos e gosto bastante. Já recomendei para alguns amigos, inclusive, gosto bastante mesmo. E o tweet me ensinava o Nobel. Eu falei, como assim? Eu joguei o nome da Hankang no Google e vejo que ela ganhou um Nobel de literatura. Eu falei, quê? Fiquei muito surpreso, feliz e estou feliz até agora. Mas vamos lá, por partes. Primeiro, premiações. Premiações, eu não vou nem entrar nesse mérito. Segundo ponto. Caso você não saiba, o Nobel ele sempre coloca um descritivozinho. Por exemplo, quando o Hemingway ganhou o Nobel da Literatura há algum tempo atrás, eles mostravam, por seu trabalho, tal, na obra O Velho e o Mar. Com a Hankang foi assim, eu vou dar aqui pra vocês e colocar aí na tela. Por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. Eu falei, meu Deus, as pessoas sabem do que elas estão falando. E você já viu o que tem aqui dentro? Bom, vamos lá. Falar do começo. Primeiro, como eu cheguei na Hankang. Eu cheguei na Hankang por um caminho bem estranho. Foi, na verdade, por aqui, o Livro Branco. Mas isso muito antes do livro... Não muito antes, mas muito antes do livro ser traduzido aqui no Brasil. E a história é mais ou menos assim. Eu estava com a minha namorada, conversando, e ela me pergunta qual a minha escritora favorita. Falei, eu não sei. Pensei em Ninja Fagundes Teres, pensei num livro que eu li recentemente, inclusive, tô doido pra falar sobre isso, mas sobre a Shirley Jackson, né, que escreveu The Haunting of Hill House, ou Nós Sempre Vivemos no Castelo, que eu ainda preciso ler, não li ainda, eu li Hill House, e que tem maravilhosos contos. Eu fiquei pensando, realmente, eu não sei não. Aí, o que eu fiz? Vamos lá, eu abri o Wikipedia, na verdade não abri o Wikipedia, joguei no Google, falei, escritores pós-modernos. Coloquei lá, apareceu lá, lista de trabalhos, né, livros pós-modernos da Wikipedia. Cliquei, vi lá alguns nomes familiares para mim, seja né, o Danilevsky mesmo, ou Pynchon, escritores aí que sempre estão falando quando se fala dessas coisas de pós-modernismo, enfim. Aí tinha lá um nome, O Livro Branco Hankang. Eu falei, que é isso? O nome me chama atenção, né? O livro, cor, é algo que, né, caso vocês não saibam, tem, por exemplo, o livro vermelho de Jung, ou mesmo, né, isso eu acabei conhecendo pelo Rei de Amarelo, mas sobre o livro amarelo, e eu falei, nossa, o livro branco, qual que é o significado disso, né? E eu vi que era um livro sobre luto, falando sobre coisas que são brancas. Eu falei, que conceito genial. E depois de ver isso aqui, realmente é muito doido, é muito genial. O livro abre com ela fazendo uma lista de coisas que são brancas e ela vai explorando isso em pequenos ensaios e coloca isso de uma forma devastadora, assim, esse livro, cuidado, esse livro aqui machuca muito. Foi o mais recente, lançado aqui pela Todavia, foi lançado bem recentemente. Não gosto tanto da capa, mas muito legal. A capa, essa aqui é muito louca. E, né, pela descrição, confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. Sobre o que eles estão falando? Eu, né, como eu falei, só li esses 3 trabalhos aqui dela, que são que a gente tem publicado aqui no Brasil. Inclusive, né, espero que com esse prêmio mais trabalhos dela sejam traduzidos, sejam mais reconhecidos aqui no Brasil e no mundo todo. Eu vi brevemente, assim, eu normalmente evito esse tipo de coisa porque é muita gente chata falando muita coisa. Então eu aqui mais uma pessoa chata falando um monte de coisa. Mas vi o pessoal normalmente bem feliz, assim, num consenso, né, que legal, inclusive, né, a primeira pessoa da Coreia do Sul a ganhar o prêmio, né, prêmios eurocêntricos como sempre, maravilhosa, inclusive dava um filme que eu vi recentemente, o Pet Lives fala, né, sobre escritores coreanos só ganham alguma coisa e reconhecimento quando eles são naturalizados nos Estados Unidos, enfim. E que bom que a Han Kang ganhou um prêmio, sendo só uma sul-coreana mesmo. Que maravilhoso. Nossa, eu tô genuinamente muito feliz. Eu acho que todos os livros delas têm um formato bem interessante e algo muito interessante para dizer também. Eu vou falar só desses 3 livros aqui, porque são os que eu li, mas ela também tem, por exemplo, Lições de Grego, que tem um conceito bem interessante. E sobre o outro livro dela, que eu estava pesquisando no próprio site dela, né, eu traduzi ali automático do coreano, mas que tem um trechinho que fala isso aqui. Eu me lembrei de quando alguém me perguntou alguns anos atrás, sobre o que você escrever depois? Eu respondi que eu esperava que fosse ser um romance sobre amor. Meu coração ainda é o mesmo. Eu espero que esse seja um romance sobre amor acima de tudo. Isso é sobre o livro dela, né? I Do Not Bid Farewell, não farewell, não sei exatamente como seria a tradução, né? Eu não digo adeus ou sem adeus. E traz algo que vai ser bem similar ao que a gente vai encontrar aqui em Atos Humanos, mas sobre uma escritora que escreve sobre o massacre de Gwangju. E que interessante, né? Essa forma de falar meu amor me lembra muito do Danilevsky um pouco também, mas aí assuntos muito profundos que envolvem muito da família. Mas vamos lá, do começo. A Vegetariana. A Vegetariana, né, foi como eu falei, continuando a história, né, eu vi a página dela no Wikipedia, eu vi lá, deixa eu ver os livros dela, e tinha, né, no momento, apenas a Vegetariana e o Atos Humanos publicados aqui no Brasil. Foi, obviamente, na ordem cronológica, fui atrás da Vegetariana e fui ver sobre o que era o livro. Eu vi que era uma história contada em 3 partes.
uma história sobre uma mulher, né, oprimida na Coreia do Sul, e ela é contada através de 3 perspectivas. A de seu marido, a de seu cunhado e a de sua irmã. E você fica, ok, ela está me contando da perspectiva dessa mulher oprimida através de 3 pessoas que, né, não são mulher, a gente não tem a perspectiva dela, a gente só vê ela através de outros olhos. Muito interessante, conceito ok. Né, o título também é bem evocativo, a vegetariana, como assim, né? Qual que é a ideia por trás, né? Me instigou a curiosidade, comprei o livro, li de uma vez, li do começo ao fim em uma sentada só, sentei, li o livro inteiro e foi isso, gostei muito. E o livro é realmente interessante mesmo. Eu acho que ele é o que eu menos gosto dos 3, surpreendentemente. E ele é possivelmente o mais falado dela, assim, pelo menos pelo público geral. Pela descrição do prêmio Nobel dela, entendo que eles focam mais em livros como Atos Humanos e esse outro do Adeus que eu mencionei, mas o Vegetariano é facilmente dela mais comentado. E eu acho que é uma boa porta de entrada sim, mas né, se quiser começar por Atos Humanos, dá pra começar também. Mas não vamos se adiantar, a Vegetariana, o livro vai falar sobre essa mulher que do dia pra noite decide, como o título implica, em virar vegetariana. Né? Ela pega, tira as carnes da geladeira, enfim, isso causa uma reação intensa no marido dela, e a história vai se desdobrando para lugares que você provavelmente não imagina. Mas é muito legal mesmo. É bem doido, eu não quero comentar muito aqui pra não dar spoiler, porque eu acho que a experiência é boa parte, a descoberta mesmo. Eu acho que esse livro é muito interessante. Ele tem, assim, a escrita da Han Kang. Vamos lá. Eu não sei ler em coreano. Eu li essas 3 traduções maravilhosas. Destaque pra essa aqui. Mas o jeito que ele escreve é um jeito muito interessante. Eu gosto muito mesmo, assim. Inclusive, falando de novo de Hill House, me lembra um pouco de Hill House. Sabe quando você tá lendo um livro e ele tem aquele parágrafo? Sabe? Você tá lendo e chega um parágrafo e você fala, uau. A Vegetariana, pelo menos, eu senti muito isso. Tem pelo menos 3, 4, 5 parágrafos assim, ao longo do livro que você está lendo assim que te pega completamente de surpresa. Assim, é muito doido mesmo. Eu acho que ela tem um jeito de escrever, e como, né? Estava escrito na própria descrição do Nobel, né? Essa sensibilidade para tratar da fragilidade humana, isso acontece muito na segunda parte desse livro aqui. Mas na terceira, talvez, enfim. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui. Acho que tem muito a ser discutido sobre esse livro e esse é para ser um vídeo super simples que eu tô gravando aqui de última hora no dia do anúncio mesmo, e que tá provavelmente saindo no canal no dia seguinte. E o segundo livro dela, que eu li, né, foi Atos Humanos. Atos Humanos é um livro muito interessante, ele também tem um formato interessante. Ele vai tratar aqui de várias histórias que aconteceram no massacre de Gwangju. Esse movimento estudantil, enfim, longa aula de história aí. Mas o livro vai ser contado várias histórias e cada uma de uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, uma das primeiras ali que a gente tem é de um menino, né, o Dong-ho, e ele vai estar ali ajudando o pessoal que está cuidando dos corpos das pessoas que foram mortas ali no massacre estudantil contra, né, o pessoal militar lá, enfim. Depois, um dos outros capítulos, a gente tem das pessoas que morreram mesmo ali se juntando com outros. Tem essa narrativa meio etérea, meio que vai falando de como eles não se reconhecem, eles se aproximam dos outros. É bem bonito, assim. E esse livro, né, depois tem uma parte sobre uma mulher, um tradutor, tem várias coisas, tem uns tapas, enfim. O livro, ele tem uma estrutura interessante, como eu tô falando. Na parte do Dong-ho, ele é escrito, inclusive essa aqui, como eu falei, destaque 100% da tradução disso aqui, essa tradução é maravilhosa. A parte do Dong-ho, ele trabalha ali meio que numa segunda pessoa, ele vai falar pensaras tal coisa, morreras, sabe? Ele vai falar assim dessa forma, com o tu implícito ali. Ele tem essa forma de narrar meio alheia. Depois ele tem uma narrativa normal primeira pessoa. Mas falando de estrutura, tem, por exemplo, um que é sobre uma mulher ali que levou 7 etapas. E a história dela é dividida em 7 partes. Cada parte ela esquecendo de um dos tapas que ela levou. Tem, por exemplo, a parte do tradutor, que é uma parte um pouco mais de mistério, assim, que você vai acompanhando. Ela é dividida, assim, por horários, né? Então, à meia-noite tanto aconteceu a coisa, 1 hora aconteceu a coisa. Ela vai ser dividida assim. Cada parte tem um jeito interessante de ser contada aqui. É muito, muito legal mesmo. Às vezes a inovação é no próprio formato, né? Como eu falei nessa questão dos tapas, ou ali na parte que ela é dividida em horários. E às vezes é no estilo de escrita mesmo. Então, como eu falei nessa primeira parte do Dong-ho, que a história é escrita como se fosse uma segunda pessoa. Não sei se ficou claro, mas é tipo assim, observas as árvores, né? E ele vai narrando dessa forma. Notas que tal coisa, né? Ele vai implicando ali o tu notas, enfim. O interessante, não sei como isso funciona no sul-coreano mesmo, se é igual, se isso foi uma adaptação da tradução. De todo jeito, esse livro lê de uma forma maravilhosa e muito diferente de tudo. Assim, eu gosto muito desse livro, ele é bem curtinho também, né? Todos os livros dela são. E ele conta uma história extremamente triste de opressão e batalhas, enfim. E é assim, é até estranho falar isso, mas de uma beleza inexplicável, assim, só lendo para entender mesmo do que se trata Atos Humanos, né? Esse título também, nossa, eu gosto de todos os títulos dela, né? A Vegetariana, Atos Humanos, o Livro Branco. Todos eles são muito evocativos mesmo, né? Faz você pensar, e os livros dela também, pelo menos para mim, sempre são muito assim. Faz eu, né, ainda penso neles praticamente diariamente. Penso bastante. Atos Humanos realmente, ele toca numa parte muito específica, assim, você só lendo mesmo para saber. E por último, o Livro Branco. Como eu já dei uma explicadinha mais ou menos, mas eu vou pegar aqui a primeira página do livro para vocês.
Na primavera, quando resolvi escrever sobre coisas brancas, a primeira coisa que eu fiz foi uma lista. Coelho, roupa de recém-nascido, sal, neve, gelo, lua, arroz, onda, magnólia branca, pássaro branco, sorrir brancamente, papel branco, cão branco, cabelo branco, sudário. A cada palavra que escrevi, estranhamente, meu coração se agitava. Eu queria mesmo escrever este livro e senti que o processo traria alguma mudança. Era algo de que eu precisava, como uma pomada branca para passar no machucado, como uma grade branca para enfaixá-lo. Eu gosto como os livros dela parecem carregar um sentido, um significado maior, né? Ela é possivelmente a minha escritora favorita, né? Continuando naquela história, surpreendentemente foi de primeira que eu cheguei em alguém que eu me interessava tanto e me lembra muito o meu escritor favorito, o Danilevsky, que parece carregar um propósito maior com cada projeto que ele inicia, né? Seja com a loucura de Honor Revolutions ou com o tamanho de The Família e o modo como ele quer tratar das vozes perdidas, o modo como a gente se depara com estranhos e línguas diferentes e pessoas diferentes da gente. Esses livros dela também parecem carregar esse mesmo significado. Isso é o que mais fascina em literatura como um todo, mas nos livros dela em especial eu acho que ela traz muito dessa voz, né? Com a oprimida e vegetariana, contada em 3 partes, em nenhuma a sua própria voz. A miríade de vozes de atos humanos contando sobre esse terrível massacre, mas escrita numa beleza indescritível. E o livro branco, uma lista de coisas brancas. Por que não? O mesmo que eu falei daquele outro livro dela, né? O livro sobre o adeus. Que ela falou que ele escreveu um romance, né? No sentido de novel, que seja sobre tudo, sobre amor. Tô bem feliz, espero, né, que esse prêmio signifique que ela ganhe mais traduções aqui e fora também. Ela tá com o próximo livro pra sair, se eu não me engano, tipo, esse ano que vem, né? Então, que bom, né? Timing perfeito. A Hankang também tá num projeto, eu vou falar disso. Esse vídeo tá completamente sem script, né? Como eu falei, tô gravando aqui de última hora, eu só queria falar sobre isso, porque é algo que me interessa, eu fiquei extremamente feliz hoje falando isso pela quinta vez. Mas o Future Library Project, um projeto que, né, eles vão selecionar 100 autores ao longo dos próximos 100 anos, até, se eu não me engano, 2114, e lá, né, quando chegar essa data, eles vão publicar esses 100 livros. O projeto começou em 2014, né, e até então 10 nomes foram selecionados, e a gente tem nomes como, por exemplo, a Margaret Atwood, um dos nomes aí que as pessoas queriam que ganhasse o Nobel, a gente tem a própria Han Kang, a gente tem o Knausgaard, que eu tô conhecendo a obra dele recentemente, que era quando eu ler eu vou falar sobre aqui, e outros escritores interessantes aí, né? Então, aí o livro que ela escreveu para esse projeto foi quando ela foi selecionada em 2018, chamado Meu Querido Filho, Meu Amor. E né, outro projeto aí que ela tá participando, eu fiquei muito. Nossa, eu lembro quando eu descobri que ela tava fazendo parte desse projeto, eu falei, nossa, que legal, né? Vou viver até 2114? Provavelmente não. Mas eu penso, fico imaginando eu chegando lá, virando ali a data 2114, eu com 113 anos, eu não vou chegar, mas correndo atrás desse livro e qualquer tipo de entrega internacional que seria necessária, pegando ele e lendo um último, sabe? Porque eu sinto que ela é esse tipo de escritora. É isso, gente. Tchau.